Olá, bom dia. Iniciando a gravação, esperando os alunos para a aula do dia 7 de maio, metodologia do ensino do voleibol, com a turma da educação física. Neste momento ainda nenhum aluno, mas estou aqui de plantão esperando-os.
Bom dia, senhorita. Tudo bem? A primeira a chegar. Como estamos? Bom dia, professor. Tudo bem? Já acordou? Acordei meio no susto, eu olhei a hora e falei, nossa, a aula. Fala sério, hein? Ninguém merece. E eu aqui esperando vocês. Meia hora já. E aí? Ué, é 8h30, filha. 8h30? O quê? É. Oi? É 8h30 o quê? Que esse povo começa a chegar, né? Não, agora. Não é não, agora é 8h07. E aí, amorzinho, tudo bem? Então vem, e você, como é que você tá? Tô lindo, como sempre. Acostumou já com a quarentena? Oi? Acostumou já com a quarentena? Não dá pra acostumar, cara. Eu tô querendo que acabe esse negócio logo. É Tô muito, entrando em desespero aqui já. é muito ruim. Depressão total. Oi, Alissa, bom dia, tudo bem? E Hoje o tem senhor, tudo bom? tudo, e você? Hoje eu achei que ia ser abandonado por vocês. Tranquilo. Normalmente eu entro, já tem gente chegando. Eu entrei 8h05. Eu falei, ih, hoje não vem ninguém. A galera vai me dar um migué hoje. Ainda bem que vocês chegaram. Tá certo. Tá ficando deprimido aqui já. E aí, tranquilo? Conseguiram ver alguma coisa do material antes ou não? Oi? Repete a pergunta, professor. Conseguiram ver alguma coisa do material antes? Abriram a web aula? Não? Como que a gente vai tocar hoje? A unidade 3 eu já tinha visto, é que eu já tinha feito ela faz um tempo já. Ah, Só mas que ela agora, unidade 3 hoje é 3-2, né? Ah, não, hoje é 3. Não, 3-2. é isso. Semana passada eu fiz a 3-1. Ah, tá. Não, porque eu fiquei perdido agora. Você falou, falei, ué, será que eu tô adiantado com uma turma com a outra, não? Hoje ela é mais fácil, a unidade ela é um pouquinho mais fácil, né? Porque muita coisa do que a gente falou na aula passada a gente relembra e traz para a aula de hoje, né? Então fica mais tranquilinho. Eu vou esperar mais 2 minutinhos para dar 8h10. Daí a hora que, para ver se chega mais alguém, 8h10. Se não chegar, começamos nós, tudo bem? Que já tem as duas aqui, eu ponho uma para jogar contra a outra e pronto. Já era. Ó, tem gente chegando, tá vendo? Acertei que chega gente. Marcelo. Bom dia. E aí, Marcelinho, tranquilão? E esses passarinhos presos aí, cara? Soltar esses bichos, pô. Tranquilo. E que passarinho que é que tá aí? Hein, Marcelinho? Fala aí, professor. Que passarinho é esse que você tem cantando aí? Professor, eu tenho 2 colírios, um trinca-ferro e um azulão. Eu sou credenciado pelo IBAMA. É. Ó, não é fraco não, hein? Que isso. Oh, Legal. Tem um cara na minha rua aqui que ele tinha um monte de canarinho. Aí um dia esses dias agora, ele achou que os passarinhos estavam muito tristes. Ele achou melhor pôr na rua assim para
para tomar um solzinho, pôs as gaiolas para fora. Ele pôs a gaiola, passou a viatura da guarda florestal. Pegou tudo, levou tudo embora. Ficou Ah, então louco. não estava licenciado. Aqui não, aqui Não, eu, não. Tava eu nada. pago o IBAMA, eu pago anualmente pro IBAMA. Entendi. Não, ele não tinha licença nenhuma, não. Quase foi preso. Nossa senhora, Um monte de canarinho. professor, e vai mesmo. É, então. Daí deu uma chorada lá, o cara liberou ele, mas dança. Os caras são doidos. E tem passarinho que você responde judicialmente. É mesmo? Você é louco. É. Ah, não, eu não tenho paciência, não. Eu tenho meus 2 cachorros aqui. Quando eles morrer, estão já ficando velhinho. Quando eles morrer, eu vou arrumar um aquário, cara. Aí não faz barulho, não dá trabalho, tranquilinho. Olha, a melhor coisa que tem. O meu já não tem como soltar, porque o meu, assim, foi comprado de criador já. Como é que fala? É o cara que já que cria, que nasceu em cativeiro, em gaiola, então não tem. E aí, Não. professor, como é que estamos aí? Então, cara, estamos desesperados, rezando para acabar esse negócio logo, né, cara? Chegamos ontem a 300 casos aqui em São José, né? Então, eu acho que dia 18 não volta, não, hein? Não, volta sim, Marcelinho, tem que ter fé, pelo amor de Deus. Faz comigo não, Não, eu cara. também Eu tô entrando em é o que eu depressão mais dentro de quero. casa. A partir de semana que vem, 50% só trabalhando na empresa. 50-50. É O resto mesmo? trabalha 50%, fica em casa 15 dias. E 3 meses assim, diminuição de salário. Tá bom, diminuir de salário eu não me importo, não, juro por Deus. Tendo meu emprego, eu não me importo. Tendo, tendo Né? empregado, tá bom. Cara, Gabi, o cara ganha 35 mil por mês. Você acha que ele tá preocupado em Não, diminuir isso é os... adiantamento. Então, você vai receber só adiantamento a partir de agora, tá Mas o que tranquilo. que eu Então, fazer? O que tem que fazer? Ai, ai. Eu acho que faculdade é só outro semestre, né? Não tem como ser esse semestre, mas. Não, para, Marcelinho, pelo amor de Deus, cara, não faz comigo não, cara. Professor, Você é louco, vamos morrer do coração se esse cara, negócio não voltar. imagina, ó, não, tá difícil, difícil Gabi, mesmo. você tem que aumentar seu volume aí, porque não tá chegando nada aqui não. então, professor, ó, mas que situação? É, por exemplo, eu tô no último semestre. Como Hum, que faz? Porque, né, assim, pelo andar era para me formar em julho. sim. Então, mas ó, você viu? Você já falou tudo bonitinho, formar em julho, mas você não falou o ano ainda. Então tá tudo Não, bem, de relaxa. 2020, professor, pelo amor de Deus. Eu comecei essa faculdade em janeiro de 2016. Não fala isso não, eu tô Amor, fazendo sabe semestre quando que eu entrei na faculdade? Não saí até hoje. Eu agora. entrei em 98, não, 94. Não saí até hoje. Ah, mas Você eu quero imagina? sair, eu não faço questão de dar aula em faculdade também, não. Eu tô tendo, eu não saí, eu quero continuar mais tempo ainda, porque é tão legal fazer faculdade. Não é não. Então, eu não sei, Gabi, sinceramente, tá muito complicado, todo esse processo, porque a gente não tem noção da dimensão das coisas como estão realmente. Eu acho que, pelo que a gente ouve falar, os comentários que tem, que tá tendo muita subnotificação, que não é passada, a gente não sabe, porque se fosse a quantidade, porque eles mostram índices de, de contaminação, assim, teoricamente baixos, estão abaixo da média mundial. Então poderia estar relaxando o comércio, volta às aulas, coisas assim. Mas eles não deixam. Se está tão baixo, por que que não pode? Então, sabe, eu acho que tem alguma coisa errada nesse meio do caminho aí. Mas eu sinceramente não sei. Uma coisa que eu tenho comentado com as pessoas é assim: eu não queria estar na pele desse pessoal que está nesses comitês de contingência, porque eles têm que tomar decisões que são de extrema importância
né? E eles têm que analisar muitos dados ao mesmo tempo e muitas vertentes, né, ao mesmo tempo. Então, eles fazem o isolamento pensando no sistema de saúde. Só que daí eles pensam em fazer o relaxamento para melhorar o sistema econômico. Só que se melhora um, piora o outro. Aí eles pensam como está a situação das pessoas em casa. Aí tem gente que em vários lugares aí estão mostrando, falta água, falta comida, falta isso, falta aquilo, e eles têm que tomar todas essas decisões pensando em prejudicar o menos possível as pessoas. Deus queira que eles estejam realmente pensando assim. Só que não tem como, né? A gente viu, por exemplo, os lugares que teve o relaxamento, quanto aumentou, né, a transmissão e o contágio. Santa Catarina, o pessoal abriu lá, né, relaxou o isolamento social no comércio, em uma semana mais que triplicou o número de casos. Então, não sei, eu fico pensando, né? As pessoas falam, não, mas professor, poderia deixar isolado só as pessoas do grupo de risco e relaxa o comércio. Ah, beleza. Só que, por exemplo, a minha sobrinha, minha mãe não mora sozinha, mora com a minha sobrinha. A minha mãe é do grupo de risco, que ela é idosa, ela é cadeirante, tem imunidade baixa pra caramba. Então tem, assim, vários fatores. Se a minha mãe continua isolada e a minha sobrinha sai para trabalhar e ela é contagiada, mesmo ela assintomática, ela vai trazer o vírus para casa da minha mãe. E aí? A gente não vê. Então é igual falar, não, volta à faculdade. Tá, legal. Eu vou, beleza. Só que a hora que eu voltar, quem garante que eu não vou estar trazendo vírus para minha casa e daí a gente vai propagando um negócio? Quantas pessoas vão estar em contato lá na faculdade que podem propagar isso? Eu não sei, sabe? São muitas dúvidas, né? E que a gente não tem assim uma resposta, porque por mais que a gente pense nas medidas de segurança, nas medidas de higiene, elas não são 100% efetivas. O uso da máscara não é 100% efetivo, nada é 100% efetivo. Então, a gente diminui a probabilidade de contaminação, a gente diminui a probabilidade, né, de espalhar aí o vírus e tal, mas só diminui. E a gente não sabe quantas mutações ele já teve, né? Ontem apareceu um estudo que o vírus já teve mais de 100 mutações, né? Esse vírus da família do Covid, né? E são 40 vírus diferentes, né, do Covid. São 3 apenas que se manifestam no ser humano, pelo que eles viram até agora, né? E não sabe se ele teve mais alguma mutação. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, a característica do contágio, né, da população de contágio, tá diferente do que foi na China, do que foi na Itália e na Espanha. Então, é complicado. Ontem, há 2 dias atrás, morreu uma menina de 16 anos com o Covid, confirmada. Então, assim, a gente não tem ideia do que é o negócio. É complicadinho. Ah, o Marcelinho pode falar melhor pra gente. O cara é enfermeiro, sabe tudo do bagulho. Não é não, Marcelinho? Então, professor, vou falar uma coisa. Tem muitos amigos meus que trabalham, tá em hospital essa hora e dizem que não tá isso tudo, igual tá falando, tá? A Clínica São José mesmo não tá assim, vamos lá, se tiver 3, 4 em observação, é muito. Então, Agora, sobre esse negócio de parar tudo, eu sei lá, tem opinião que é fogo. Eu também tenho uma avó de 100 anos, mora com a minha tia, tem o meu primo que mora com ela. Se libera ele para trabalhar, imagina só, né? então, aí é que tá. Porque eu já ouvi falar também de outros hospitais que tem pouca gente. Ué, se tem pouca gente, então pode liberar. E por que não libera?
O São José vai receber o pessoal de São Paulo, de Guarulhos, que não tem lugar lá, vai vir para cá. Então, porque aqui, por exemplo, aqui eles fizeram, por exemplo, vamos lá, na Clínica São José onde eu trabalhei, o centro cirúrgico já abriram mais 3, 4 leitos. Por quê? Porque não está utilizando o centro cirúrgico, só emergência. A gente já está esperando, porque agora que vai ser o pico. Vai entrar o frio, é agora que o negócio é uma subida, é um morro. Agora que a gente vai ficar no topo do como é que fala? A gente vai ficar no topo da situação. Esse vírus gosta de frio. É agora que vai começar. Sei lá, vamos ver. Tá, Quem tiver com esse vírus, agora que vai aparecer. entendi. E muitos vão pegar esse vírus e não vai sentir nada. Sim. É complicado. É uma sinuca, é um jogo de sinuca isso daí. Se não libera, isso daí vai prejudicar, não agora. Agora ainda tá tranquilo. Mas daqui a 2, 3 meses, a economia nossa... A economia nem já sei tá o que indo, vai cara. ser. Tem 2 amigos que fecharam a academia já. Entendeu? Então, você vê, a gente já não sabe o que vai ser. A gente, vamos lá. Vocês conhecem, sabe o professor Adriano? Sei. O que dava aula aqui? Fechou a academia dele. Então, O Adriano fechou a academia. aí o estoque dela tá lotado, não tem para quem vender mais. Não tem, a gente vende para fora, válvula para fora. Ninguém tá comprando, tá estocado, não tem o que estocar mais. Não tem matéria-prima, e ali só vai caindo. E vai muita gente embora, vai ter muito desemprego. Agora a gente já tá até assim, tá indo, mas daqui uns 2, 3 meses, professor, não sei não, me preocupo muito. Eu também. Bom, vamos falar de coisa boa então, vamos pensar aqui no nosso voleibol. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre sistema de recepção. Na aula passada, a gente estava falando do sistema ofensivo e a gente viu, né, que eu preciso ter o meu jogador lá posicionado, né, o meu levantador, preferencialmente na posição número 3, né, e o que acontece? Por que na posição número 3? Porque na posição número 3 ele está no meio da rede. E no meio da rede fica muito mais fácil para que ele consiga distribuir o jogo, armar o jogo de acordo com o posicionamento dos jogadores na entrada e na saída de rede, né, dos atacantes que vão estar ali na zona ofensiva. Quando eu falo dessa forma, pensando em 2 atacantes, eu estou trabalhando de qual forma? Eu estou trabalhando no sistema 6-0 ou 6-6, né, tanto faz, que eu sempre, todos os jogadores vão passar pela posição de levantador. Todos vão executar essa função. Quando eu vou aumentando o meu grau de especialização, o que acontece? Eu começo a diferenciar jogadores com potencial de levantador, jogadores com maior impulsão para ser os batedores de ponta, jogadores que têm uma alavanca de braço muito rápida, mas não tem tanta impulsão, vão ser os atacantes de meio. Então eu começo a observar aí as funções dentro do jogo de acordo com as características físicas de cada um. E daí eu preciso pensar em um jogador, né, ou 2 se eu tiver, ou 3 melhor ainda, né, que tenham a habilidade de fazer a leitura adequada do jogo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A leitura adequada do jogo, perceber qual o sistema que a equipe adversária está jogando, para ele levantar a bola na melhor opção de ataque, fugindo de bloqueio duplo, de bloqueio triplo, deixando no máximo o atacante, né, no 1 contra 1, no bloqueio que fica mais fácil dele trabalhar. Esse jogador,
que a gente chama de levantador, é assim, é o ponto central do sistema de ataque. E quando eu penso num sistema de recepção, numa forma de me defender, eu preciso pensar em uma maneira de diminuir, né, a possibilidade de sucesso das jogadas que são pensadas por esse levantador. Então, deixa eu pôr esse negócio para lá de cá. Então, quando eu faço isso, eu tenho que ter em mente o seguinte: o levantador, né, ele tem um cara que tem uma observação e uma leitura tática do jogo muito importante. Normalmente é um jogador muito inteligente e que, por ser tão habilidoso assim, ele tem todas as possibilidades de criar a dúvida nesse meu sistema de defesa, né? Então, no meu sistema de recepção. Por que eu não falo em sistema defensivo, eu falo só em sistema de recepção? Pelo simples fato que é diferente, né, das outras modalidades coletivas que a gente trabalhou já, basquete, o handball, que eu tenho durante um período, que a gente pode até dizer de um período grande, né, eu tenho o jogador não, a equipe inteira posicionada de uma forma que ela precisa ficar para fazer esse sistema. No voleibol eu preciso de um jogador que tenha esse conhecimento de recepção, que tenha essa habilidade adequada de recepção, para que quando essa bola vem do outro lado da quadra, quando ela vem do sistema ofensivo, né, eu consiga receber e não só receber, passar essa bola na mão do outro jogador, né, do meu levantador, com qualidade, né, técnica, para que ele possa dar seguimento ao jogo. Então, a mudança, a transição entre ataque e defesa no voleibol, ela é muito mais rápida do que qualquer outro esporte coletivo. E isso é o que faz a dinâmica do vôlei ser muito maior. Então, se eu penso nessa dinâmica muito maior, o que eu preciso entender? Eu preciso entender uma coisa que é muito importante, né? E esse entendimento eu tenho que ter em relação ao meu posicionamento, tudo bem? O que vai mudar desse posicionamento de uma aula para outra, como fala? De um momento para o outro no jogo. É a forma como eu vou estar, né, preparando essas jogadas. Mas eu estou olhando aqui, a gente falou desse posicionamento, eu estou achando que eu estou adiantando a aula de vocês. A gente falou do sistema ofensivo na aula passada? Hein? Não, quase certeza que não, professor. Então, porque eu comecei a falar aqui agora, eu olhei, essa é a parte 3.2. Eu falei do ataque no... Sabe por que eu lembrei? Porque eu pedi um trabalho para a turma da noite, segunda-feira, e eles vão me entregar semana que vem para falar sobre isso que eu estou falando agora. Eu estou adiantando um negócio com vocês, então esquece tudo. Para o mundo que eu vou descer. Deixa eu voltar aqui, peraí. O que a gente está falando está aqui, ó. Ou melhor, o que a gente tem que falar. E daí agora eu vou ter que correr, porque eu já perdi uns 10 minutos aqui. Deixa eu ver só uma coisa. É isso mesmo, eu tô fazendo tudo errado. Para tudo. Olha lá.
Então, esquece. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula de hoje. Tá tudo errado o que eu estava falando, né? Bom dia, vamos começar a aula então. Vocês estão chegando agora, presta atenção. Caramba, Julinho, eu cheguei agora mesmo. Não, então, eu estava esperando você, ô Taki. Ô, valeu. Que eu não comecei a aula, eu só estava fazendo um teste para ver se estava todo mundo prestando atenção. Galera, olha só. Só para ver se o áudio estava bom, se estava bom. Eu estava testando o áudio, o vídeo. Testando, né? Ai, fala sério, esses professores que vocês arrumem, meu Deus. Galera, olha só, depois que a gente termina toda a parte da fundamentação do jogo e tudo mais, a gente começa a entrar, né, no jogo propriamente dito. Antes, quando a gente está ainda treinando os fundamentos, antes de começar no jogo oficial, né, o jogo propriamente dito, como as pessoas normalmente usam dentro da educação física, a gente passa por jogos adaptados, por jogos pré-desportivos, né, por brincadeiras que vão nos fazer entender a dinâmica do jogo. E como eu estava falando, né, no nosso teste de áudio, a dinâmica do voleibol é muito rápida, a transição entre ataque e defesa é muito rápida. Para vocês terem ideia, uma média, né, de tempo de disputa de ponto no voleibol é 40 segundos, às vezes até menos. Então, quando tem um rally muito bom, chega a 40 segundos. Dificilmente você vê, né, momentos em que a bola fica em jogo por mais de um minuto. Isso é muito raro. Então, e isso possibilita muitas ações, uma série gigantesca de ações, né, em busca aí da superação do adversário, né, de você conseguir superar o seu adversário para marcar o ponto, mas, no entanto, essas ações nem sempre são efetivas, porque as duas equipes têm o mesmo objetivo, né, de manter a bola no voleio, de manter a bola no ar, para que ela não sofra o ponto. E se a gente começa a observar o voleibol por esse prisma, aí a gente começa a entender por que a regra é tão rígida, né? Exatamente para que seja possível dar continuidade ao trabalho. Então, quando a gente vai ensinar, quando a gente vai desenvolver essa parte tática do jogo, pensando nas estratégias para chegar ao ponto, a gente começa a fazer isso, a treinar isso individualmente, e essa tática individual, como ela é desenvolvida? Através da busca da excelência na execução, né, na realização dos fundamentos do jogo. Então, quanto melhor é o meu toque, quanto melhor é a minha manchete, quanto melhor é o meu posicionamento de bloqueio, de cortada, se eu melhor a minha impulsão, tudo isso são condições individuais que eu preciso desenvolver para poder estar, né, melhor preparado ou preparado no meu ponto máximo e entender como eu vou utilizar isso individualmente me traz para o segundo grupo de trabalho, que são os pequenos grupos. Então, por exemplo, depois que eu treinei muito bem o meu toque, a minha manchete, consigo passar a bola onde eu quero, quando eu vou sacar, eu consigo direcionar o meu saque, né? De forma a dificultar a recepção do adversário. Depois que eu fiz tudo isso, eu preciso combinar, né? Associar essa minha eficiência com a eficiência de pelo menos um outro jogador no meu time. E esse jogador quem é? O levantador. Porque se eu sou atacante, se eu sou batedor de ponta ou de meio, ou não interessa se de entrada de rede ou de saída de rede, eu preciso me entrosar, né, taticamente com o meu levantador
para que nós nos conheçamos e ele entenda qual é a altura melhor da bola, né? A que eu melhor me adapto para fazer a batida. Eu prefiro a bola mais alta, eu prefiro bola mais rápida, eu prefiro bater na diagonal, eu prefiro bater na paralela, né? Eu sou batedor de entrada de rede, eu prefiro bater na saída de rede, eu faço tanto a saída como a entrada de rede da mesma forma. Então, a gente precisa entrosar os jogadores em relação a esse posicionamento, né? A essa efetividade de ações ofensivas. Depois que eu conseguir fazer isso, eu venho para a equipe. Eu tenho que lembrar que o time não sou só eu e meu levantador. Tem mais 4 candangos ali. E daí? Eu preciso entender que esses outros 4 jogadores, eles também vão estar se posicionando em relação ao que eu estou fazendo, em função do que eu estou fazendo. Então, por exemplo, se eu sou um batedor de entrada de rede que gosto de jogar muito batendo na diagonal, o meu time, imediatamente, quando eu subo para bater, eles se posicionam em uma cobertura ofensiva, né, uma cobertura defensiva, porque se eu ficar no bloqueio batendo na diagonal, a probabilidade da bola é voltar na diagonal para o meu campo, só que na diagonal contrária à que eu estou batendo. Então, os atletas da minha equipe que estão no meu suporte fazem a cobertura defensiva para tentar salvar a bola no caso de eu não superar aí o bloqueio. Então eu começo a estudar e a entender a dinâmica do jogo, a ação tática do jogo a partir da tática individual, depois da tática em pequenos grupos, para depois chegar aqui. Então todo esse processo é um processo gradual, um processo que ele sai do mais simples para chegar ao mais complexo. E eu vou evoluindo de acordo com que eu consigo entender essa estratégia, de acordo com que eu consigo assimilar as possibilidades. E olha que são muitas. Então, por exemplo, a gente às vezes vê as pessoas assim, eu entendo muito de voleibol. Então, será? O grande problema é assim, uma coisa é você entender, uma coisa é você saber jogar, outra coisa é você estudar a modalidade. Uma coisa é você ter o conhecimento prático de jogar, outra coisa é você ter o conhecimento técnico de treinar. Porque, galera, é muito diferente, né? Se a gente for pensar, não é porque o cara é um excelente jogador que ele vai conseguir ser um bom professor. Na verdade, os melhores jogadores, né, muitas vezes trazem consigo, quando vão dar treino, os vícios e os atalhos que ele usava, e ele quer que todo mundo use esse atalho exatamente como ele fazia. Só que isso não funciona. Por quê? Porque isso é uma adaptação completamente pessoal. Então, por exemplo, o Bernardinho. Bernardinho é o big de um técnico, né? Foi considerado o melhor técnico do mundo um monte de vezes. Para quem lembra do Bernardinho jogando, né? E se alguém lembra, o cara tem uma memória muito boa, porque o Bernardinho era banco. Né? Ele não era um exímio jogador. Ele não era igual o filho dele, o Bruno, que joga pra caramba, entendeu? Ele era banco. Então, as pessoas até brincam. E ele, até uma vez numa entrevista, eu vi ele falando assim: eu consegui estudar muito voleibol, eu consegui entender muito do voleibol, porque eu ficava só no banco vendo os outros jogar, então deu tempo bastante de eu aprender.
Eu não precisava me preocupar com o jogo. Eu só aprendi e estava tudo bem. E é verdade, porque ele é um gigante de um estrategista no voleibol, né? Enquanto ele teve no comando da seleção, brincadeira, os caras ganhavam tudo. Só que daí gerou um problema, né? O desgaste de relacionamento com os atletas pelo tempo que ele ficou, né? Ele ficou, sei lá quantos anos no comando da seleção. E isso é natural começar esse desgaste. Então, o que a gente precisa ver é o seguinte: a gente vai começar agora a entender, né, as principais formas que as equipes ficam posicionadas, dispostas na quadra. E isso tem uma interferência gigante na dinâmica do jogo. Porque, de acordo com o seu posicionamento, é que você vai conseguir fazer o desenvolvimento dessa dinâmica, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a falar é sobre isso aqui, ó. O rodízio, né? A gente já comentou em aulas anteriores que o rodízio, ele sempre vai ser feito no sentido horário, ou seja, da esquerda para a direita, né? E só que eu posiciono os jogadores no sentido anti-horário. Posição número 1, o atleta que vai fazer o saque. Aí eu vou para frente, posição número 2, venho para a esquerda da quadra, posição número 3, mais para a esquerda, posição número 4. Esses atletas que estão na posição 4, na 3 e na 2, eles estão no que a gente chama de zona de ataque. Esse retângulozinho bonitinho aqui, ó, é a zona de ataque. Somente esses 3 atletas podem golpear a bola acima da altura da rede, né? Porque eles estão posicionados aqui. Tudo bem? Esses atletas aqui de trás estão na zona de defesa, só podem golpear a bola acima da linha da rede se eles saltarem antes de pisar nessa linha. Então eles têm que saltar daqui de trás, usar o espaço aéreo da zona de ataque para golpear a bola. Da rede até essa linha aqui tem 3 metros de distância. Então, esses candangos aqui de trás, se quiserem fazer um ataque, né, uma cortada, por exemplo, eles vão ter que saltar daqui de trás. Então, imagina o quanto de força e de impulsão, né, que esse atleta tem que ter para conseguir fazer isso. Aí aqui, ó, a posição número 5, a 6 e a 1, né, elas são posições que vão fazer a cobertura, que vão fazer o sistema defensivo, com um grande objetivo, né? Passar a bola quando a gente joga no sistema 6-0 para o cara que está aqui no meio, ok? E por que existe o rodízio mesmo? Quem lembra? Isso era uma pergunta, tá? Ninguém lembra por que eu tenho que fazer o rodízio? Alô, gente? Alguém lembra por que eu tenho que fazer o rodízio? Rodízio é por causa do saque, professor? Saque Isso. Para que eu dê a chance para todos os atletas passarem pelo saque. Exatamente, Marcelinho. Isso aí, o cara tá acordado ainda. Então... Dá umas cochiladas, mas acorda. Normal, né? Então aqui, deixa eu te falar, o David não tá conseguindo entrar, tá, professor? Oi? O David não tá conseguindo entrar aí no link aí. Miguezento, hein? Acabou de mandar pra mim. Tá aparecendo aí para vocês? Não, pra mim tá de boa. Agora ele acabou de mandar aqui no meu celular aqui e falou que não tá conseguindo. Miguel, esse cara aí. Mas tudo bem, eu perdoo, eu vou dar um boi para ele. Manda o link para ele de novo. Olha lá. Então, se eu tenho essa possibilidade aqui do rodízio,
eu preciso entender que, ó, os jogadores, né, eles são distribuídos na quadra, né, de 1 a 6, e o rodízio ocorre cada vez que a equipe saca, segue a rotação no sentido horário. Galera, isso aqui eu desconsidero, tá? Tá errado. Porque não é cada vez que a equipe saca que eu faço o rodízio. O rodízio, ele acontece todas as vezes que eu recupero a posse de bola. Então, por exemplo, se vai começar o jogo começa com sorteio. Sorteou a bola vem para a minha equipe, eu saquei, fiz o ponto. Se eu for sacar de novo, tem rodízio? No. Então não. Esse negócio aqui tá errado, né? Não é cada vez que a equipe saca. É quando ela recupera a posse de bola. Então, se eu tô sacando, eu posso fazer os 25 pontos e fechar o set se eu não errar nenhum saque. E não teve nenhum rodízio. Agora, saquei errado. A equipe adversária rodou. Ponto para eles e fizeram um rodízio. Eu tô na minha posição. Eles sacaram. Eu defendi a bola, fui lá, pus no chão, recuperei a posse de bola, ponto para minha equipe. Aí a gente vai rodar. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que eles estão apresentando, porque não está tão correto assim, tudo bem? Aí olha lá. O que a gente tem que entender é o seguinte: por que quando a gente está trabalhando com uma equipe na iniciação, a gente procura trabalhar esse sistema 6-0 ou 6-6, tanto faz, é o mesmo sistema. Porque ele tem uma complexidade menor, né? Eu não preciso entender a variação tática de forma muito grande. Eu só tenho que entender que taticamente eu preciso fazer o rodízio. Ponto. E outra coisa da tática, que quando eu estiver na posição número 3, eu sou o levantador. Ah, mas eu não sou tão bom para levantar. Não tem problema. Se vira nos 30 aí, joga a bola para cima, que a hora que a gente rodar, você sai disso. E esse é um grande problema. Por quê? Galera, na hora que a gente estava fazendo o teste de som, eu falei da importância desse levantador, da qualidade técnica desse cara, da importância tática que tem o levantador. Então, o levantador, ele é um jogador extremamente diferenciado, um jogador que precisa ter um desenvolvimento técnico e tático muito grande, muito grande. E as pessoas não podem esquecer, né, que ele pode ocupar mais de uma função. Então, por exemplo, quando o meu levantador ele está lá na zona de ataque, na posição 2, 3 ou 4, em muitos casos, né, ou melhor, em todas as jogadas que ele está em uma dessas 3 posições, ele pode passar a bola direto. Ele pode fazer a bola de segunda, que a gente fala. Por quê? Porque sempre assim, o voleibol tem uma dinâmica que são 3 toques na bola. Então a bola veio para minha equipe, eu faço a recepção, vai para a mão do levantador, que faz o segundo toque na bola, levantando. O terceiro toque normalmente é uma cortada. Então as equipes esperam, né, essa cortada, esse ataque mais efetivo, mais forte, mais agressivo, né? Nossa, vou espirrar. Ai, desculpa. E quando eu faço esse ataque mais agressivo, a chance de eu conseguir o ponto é maior. Só que às vezes a equipe está tão atenta nessa possibilidade da cortada, desse ataque mais agressivo, que ela se descuida no meio do caminho de posicionamentos defensivos. E daí é a hora que o levantador passa a bola de segunda e pega o pessoal de surpresa.
Então, esse jogador, o levantador, ele precisa ser um jogador bastante versátil, tá? O que acontece é o seguinte, quando eu falo da 6066, é que então todos os jogadores são levantadores e atacantes, ou atacantes e levantadores, tanto faz. O que é importante? Importante é saber que todas as vezes que eu chego na posição do meio da rede, na frente, a posição número 3, eu tenho que fazer a função do levantador. Vamos gravar esse posicionamento na memória de uma forma que a hora que eu falar das posições, vocês não esqueçam. E eu tenho que lembrar o seguinte, todas as vezes eu tenho que pensar na relação de posicionamento para que eu não erre a posição de rodízio. Então, olha lá, qual é a relação? A relação é sempre assim, ó. O número 1, ele tem que estar mais longe da rede do que o número 2. O número 2, mais longe da linha de fundo que o número 1. Essa é a primeira relação. Pensando nesses dois aqui, o número 1 e o número 2, eles têm que estar mais próximos da linha lateral do lado direito que o jogador 3 e 6. Tudo bem? O 3 e o 6, né? O 3 tem que estar mais próximo da rede e o 6 tem que estar mais próximo da linha de fundo. Daí o 4 e o 5, a mesma coisa. O 4 mais próximo da rede, o 5 mais próximo da linha de fundo e os dois mais próximos da linha lateral esquerda do que o 3 e o 6. Eu não posso perder essa relação nunca. Se eu perder esse tipo de relação, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou estar cometendo uma falha ou um erro de rodízio. Quando eu erro o rodízio, independente da bola já ter sido sacada ou não, dela cair no chão ou não, é ponto do outro time. Por quê? Porque eu não posso, de forma nenhuma, errar esse posicionamento. E esse posicionamento ele é obrigatório em qual momento do jogo? No momento do saque. O cara bateu na bola, a bola já está em jogo, você pode misturar isso aqui o quanto você quiser. Pode sair de posição, pode trocar de lugar, pode fazer o que você quiser, não tem problema nenhum. Só que na hora que a bola caiu, ou o seu time ou o outro vão sacar, você tem que estar posicionado certinho. Não necessariamente, né, o 4, o 3 e o 2, aqui na zona de ataque. Eu posso vir aqui para baixo, se eu quiser fazer uma recepção, desde que eu me mantenha na relação, né, o 2 mais perto da rede que o 1. Se mantiver isso, não tem problema nenhum. Tranquilo até aqui? Então, o que eu preciso entender é que, então, nesse caso, né, o jogador número 3 é o levantador e todas as atenções estarão voltadas para ele. Eu estou falando aqui de sistema de ataque, ok? O saque, esse jogador número 1 vai estar aqui, ó, fora da quadra para sacar. Quando ele faz isso, o jogador 2, o 3 e o 4 precisam estar perto da rede. Por quê mesmo? Só porque eles estão na zona de ataque? Sim ou não? Não, Por que, Daniel? porque ele tem que ficar na frente, mais próximo da rede do que em relação aos outros, né? Não. Taticamente falando, agora não é isso. Que quando eu vou sacar, o outro time recebe a bola, lembra da transição? Em 3 toques ele vai atacar. Esses 3 candangos aqui têm a função do bloqueio quando eu saco. Então eu não preciso trazer eles aqui para baixo para receber a bola. Por quê? Porque a bola está indo agora. Quando ela voltar, eles podem fazer o bloqueio. A regra do vôlei não permite fazer bloqueio de saque. Quando o time vai sacar, eu não posso bloquear.
Mas com a bola em jogo, eu posso fazer o bloqueio a hora que eu quiser. Entenderam? Então, quando a gente recebe o saque, normalmente você pede para o número 4, o jogador da número 4 e da número 2 ficar atrás da linha de 3 metros para ajudar na recepção, para aumentar o número de pessoas nessa área do jogo, que é a zona defensiva, né, que tem 6 metros de comprimento e 9 de largura, né? Então eles ocupam mais aqui para ter mais gente próxima à bola. Entende como que é o negócio? Aí eu tenho que entender assim, ó. Quando eu vou fazer esse sistema 6-0, todas as vezes que eu rodar, né, as pessoas trocam de função. Olha lá, o cara sacou, né? A gente sacou. Aí perdemos a bola. Foi lá, o cara sacou, recebi e tal, jogou, ganhei a posse de bola, né? O 3 não vai vir para cá? Ele vem para essa posição. Ele era levantador. Quando ele vem para a posição número 2, ele se torna atacante. Esse atacante que estava aqui, que caminhou e veio para cá, se transformou em levantador. Esse atacante que estava no fundo está atacando na entrada da rede. Esse aqui que estava defendendo no fundo vem para defender no canto. Quem sacou vem para o meio. O que estava atacando está aqui para fazer o saque. Então, todos trocam de posição na mesma hora. Todos trocam de posição ao mesmo tempo, né? Eles trocam a posição na quadra, só que só um deles troca a função na quadra. Tranquilo ou tá mais complicado do que era para estar? Como diz o ditado, quem cala consente, então tá tranquilo, vamos embora. Só que daí eu começo a treinar o meu time, eu começo a desenvolver minha equipe e ela vai chegando, né, num nível de conhecimento maior. Ela vai se desenvolvendo tecnicamente, taticamente, e eu vejo que eu já posso mudar de sistema de jogo. Eu já posso evoluir a minha forma de jogar, porque lá aquele sistema 6-0, ele já está ficando muito lento, né? Diminuindo a possibilidade do meu time de evolução. Então eu passo para o sistema ofensivo 4-2. Durante o período que eu joguei o 6-0, eu fui observando os meus atletas, os meus alunos, e eu percebi dois jogadores, né, ou meninos ou meninas, tanto faz, que desempenhavam muito bem a função de levantador, com habilidade, com boa leitura de jogo, com conhecimento tático adequado. Então, eu treinei esses dois só na função de levantador. Então, eu melhorei a parte técnica do toque, do posicionamento, da visão de jogo, da amplitude do levantamento, né, do passar a bola. Então, eu comecei a dar treino mais específico para esses dois. E lógico, para esses dois, pensando neles como levantadores. E os outros eu dei o treino mais específico como atacantes. Então, daí, o que acontece? Eu comecei a definir, né, melhor a posição, né, e a função de cada jogador dentro da minha equipe, tá? Quando eu faço isso, eu começo a melhorar o equilíbrio do número de atacantes na minha zona de ataque a cada rodízio. O que é melhorar esse equilíbrio? Eu tenho dois jogadores específicos que vão fazer essa função. Às vezes, no sistema 6-0, por exemplo, eu tinha um desses meninos que tinha uma característica muito boa de levantador,
Só que a hora que ele chegava na zona de ataque, ele está na posição número 4, ele não podia levantar. Então eu acabava perdendo um bom potencial. Por quê? Porque eu condicionei todo mundo a entender que a posição número 3 é do levantador. Professor, mas se você sabe que isso é errado, por que você ensina? Galera, vamos pensar. No processo de iniciação, no processo de aprendizagem, eu preciso passar pelo maior número de experiências possível para eu melhorar o meu acervo, não é isso? Então, se eu mantenho um sistema onde todos vão passar por todas as posições, nessa passagem, nesse treinamento, nesse período que eles estão jogando um sistema de rodízio de 6-6 ou 6-0, eu estou possibilitando a todos que eles conheçam todas as posições, para depois eu entrar na parte específica. É isso. Eu estou aumentando a quantidade de experiências desses jogadores, né, desses jogadores todos, enquanto eu os observo para as posições mais específicas. Tudo bem? Aí o que que acontece? Olha só a bagunça que vai ficar. Eu vou determinar a partir de agora o seguinte: o jogador que está em negrito aqui é o meu levantador. Então eu tenho sempre, quando eu faço o posicionamento deles nessa diagonal, ou nessa diagonal, ou nessa diagonal, né? Que aqui não é uma diagonal, mas vai se tornar, daqui a pouco você vai entender. Eu garanto sempre um levantador na zona de ataque. Então, lembra que a gente falou que a gente tem um equilíbrio de jogadores, de atacantes e levantadores na rede? É exatamente isso. Porque se eu fizer um rodízio aqui, esse primeiro levantador, ele vem aqui para baixo. Esse vai subir. Ele só mudou de lado. Eu continuo com 2 atacantes e um levantador na rede. Se eu pusesse um levantador do lado do outro, o que ia acontecer? Ia ter um momento que eu teria 2 levantadores e apenas um atacante. E um outro momento que eu estaria com 3 atacantes sem nenhum levantador na rede. Aí a opção não é nada boa, tá? Por quê? Porque eu preciso de um levantador lá para preparar esse ataque. Volto a insistir nisso. Eu vou falar desse negócio do levantador preparar o ataque 1 milhão de vezes. E vocês podem falar assim, professor, tá chato, você tá repetitivo e não sei o que. Não tem problema. A ideia é ser repetitivo mesmo, para que vocês fixem essa função tática desse jogador. Tudo bem? Agora, fixar função tática não quer dizer que eu anulo a possibilidade do rodízio. Eu sempre vou ter que fazer o rodízio. Professor, mas se eu estiver jogando só com um levantador, igual eu vejo a seleção brasileira e todas as seleções de alto rendimento jogando? Calma. A gente vai estudar o sistema 5.1 depois. Ele é um pouco mais complexo, né? Porque aumenta o número de trocas, né? De trocas de posição na quadra depois do saque. Então, isso aí a gente vai ter que falar mais detalhadamente daqui a pouco. Então, olha lá. 2 atacantes, eles ficam posicionados inicialmente na posição 3 e 4, né? Enquanto os outros 2 ficam na posição 1 e 6. Essa configuração aí mantém, né, as funções dos jogadores. Agora tem um detalhe importante. Na hora que sacar, lembra que a bola entrou em jogo, eu posso mudar de posição? Essa mudança de posição é uma mudança que ela é realmente estratégica. Porque a hora que saca, opa, não é aqui. A hora que saca, eu preciso fazer uma troca de posicionamento que é assim.
Lembra quando a gente estava falando lá do sistema 6.0 que era importante o levantador estar aqui no meio da rede? Por que é importante ele estar aqui? Porque se eu tenho dois atacantes, né, que podem fazer a função de bater a bola na entrada ou na saída da rede de uma forma mais efetiva, eu prefiro usá-lo. Agora, pode ser que eu tenha um bom atacante aqui de meio, então eu vou deixar o meu jogador aqui. Mas quando a gente fala no 4-2, a gente ainda não está pensando nesse jogador que bate de meio. A gente está pensando em dois pontas, né? Dois ponteiros, um de entrada e um de saída de rede, que é a posição assim mais usada, mais normal, vamos dizer assim. A palavra não é essa, mas segue o jogo, né? De atacar. Então, quando depois do saque, o que eu faço? Eu corro esse levantador aqui para o meio e troco com esse atacante aqui. Então, ó, o levantador que estava na posição número 2, ele vai trocar de lugar com o jogador do número 3. O 2 vem para o 3, o 3 vem para o 2. Aí eu vou ficar aqui ó, com dois atacantes. Aí eu tenho um desequilíbrio. Tenho um levantador e um atacante e um levantador. O que acontece? Na hora que tem essa troca, acontece essa troca aqui também. O segundo levantador vem para o meio para eles ficarem alinhados e... Peraí, professor. Oi. A troca não é só em um sentido? Você falou que o 3 vai pro 2 e o 2 vai pro 3? Não, olha só. O rodízio é em um sentido. Troca de posição, depois que a bola entrou em jogo, eu posso fazer do jeito que eu quiser. O que eu preciso ter no sistema 4-2, quando a bola está em jogo? Eu preciso alinhar, equilibrar a quantidade, né, e o posicionamento desses atacantes, tanto na zona de ataque como na zona de defesa. O ideal não é eu colocar o levantador aqui no meio, onde está essa bolinha aqui? Sim. Para ele ter essa possibilidade? Então, depois que o cara sacou, esse levantador vem para cá. Eu não posso deixar aqui vazio. Então, esse atacante vem aqui. Então, eu tenho um atacante na ponta e um atacante na outra ponta. Só que aqui embaixo ainda não existe essa possibilidade. Por que ainda não existe a possibilidade? Porque olha o levantador onde está. Então, o que a gente faz? Na mesma hora que eu troco aqui, né, ou depois que eu troco aqui, na mesma hora não dá, porque eu estou recebendo o saque. Eu troquei aqui, depois eu vou trocar. Eu trago esse segundo levantador para o meio e o 6 para cá, porque daí eu fico com dois atacantes aqui, dois atacantes nessa posição e os dois levantadores no meio. Isso sempre vai acontecer independente da posição. Por exemplo, se tivesse um rodízio, esse levantador tivesse aqui na 1, esse levantador na 4, depois do saque, esse levantador vem para o meio, o cara do meio vem para cá, esse levantador vem para o meio, o cara do meio vem para cá. Deixa eu ver se eu acho um quadro tático aqui, quer ver? Que eu acho que fica mais fácil para eu mostrar para vocês. Um minutinho. Vou fazer uma coisa. Vou achar um quadro tático. Quadro tático. Online de voleibol. Ai, não tem, só tem para... que zica. Não, só tem para celular. Ó, eu tenho um de handball aqui. Ô, professor, Oi, eu achei um aqui. onde você achou? É no Google mesmo. Ah,
É um site, chama bolar.com.br. Bolar. Bolar.com.br. Onde tá? Chega da hora. Deixa eu ver se eu... Não, então, mas tem a prancheta, não tem ele aqui Eu, para usar. Oi? então, onde eu tô aqui tem a prancheta nesse site. Não, então, mas você consegue mexer com ela? Consigo. Quer ver? Deixa eu ver se consigo te mostrar. Manda o link para mim no chat. Beleza. Vou abrir o chat aqui. Daniel, cadê você? Calma aí, tô abrindo aqui também. Sacanagem. Aproveitar para pôr o notebook para carregar aqui, peraí. Mandei, professor. Oi? Te mandei aí. Ah, tá. Você mandou no Zap Zap. Isso. Tá, deixa eu achar aqui, peraí. Essa é de. Cadê a de vôlei? Aí você clica lá embaixo, modalidade vôlei. Tá, deixa eu só. Ah, aqui. Olha que chique o bagulho, cara. Da hora isso. Porra, mano. Vou até deixar no favoritos isso aqui. Bem, beleza, então vamos lá. Eu tenho que compartilhar essa tela. Danielzão, ponta mais para você na média depois dessa. Opa! Galera, conseguiram ver aí? Ó, eu tenho a quadra de vôlei, então imagina o seguinte: eu vou usar o cidadão assim, ó. O jogador da posição número 2. Eu vou usar o levantador, tá? Em vermelhinho, tudo bem? Para que vocês entendam o trabalho. Se o time adversário vai sacar, imagina o seguinte, que o saque sai daqui, ó, na pretinha. Se eu tenho esse primeiro posicionamento de rodízio, ele tá perfeito, porque eu vou receber essa bola, eu só atraso esses caras aqui, ó, para receber essa bola, aproximo esses dois, vou receber esse saque, quem receber passa para o levantador que está aqui, ok? Só que vamos imaginar que ele errou o saque, a gente rodou. Quando faz o rodízio, como que é? Ó, o 1 vem para a posição número 6, o 6 vai para a posição número 5, o 5 vem para 4, o 4 vem para 3, o 3 vem para 2, o 2 vai para 1. Não é assim? Olha a diagonal dos meus dois levantadores que estão em vermelho. Eu vou sacar. Beleza. Tá aqui, esse cara tá sacando. O que que acontece na hora desse saque? Quando a bola passa, esses três precisam estar aqui, ó, para fazer o bloqueio. Ele sacou e entrou na quadra. Só que na hora que a bola tá passando, é bom eu ter esse levantador aqui? Não. Sim ou não? Sim. Por quê? Não. Eu não Porque preciso, quando a bola voltar, que ele distribua o jogo. Então, imediatamente na hora do saque, eu faço assim, ó, põe ele para lá. Precisa dois atacantes desse lado? Não. Eu trago um para cá. Beleza. Como eu estava sacando, aqui eu posso fazer na mesma hora a mesma coisa. Eu troquei. Então eu tenho os dois levantadores aqui no meio de novo. Entenderam? Sim, Por quê? sim. Se eles estiverem
relacionados aqui nessa diagonal, né, fazendo esse equilíbrio, fica mais fácil, fica muito melhor para que eu consiga ter o equilíbrio da distribuição de bolas. Agora, imagina o seguinte, o saque é daquela equipe mesmo, eles vão sacar lá. Eu preciso fazer essa troca. Lembra que quem está na posição número 2 tem que estar mais perto da rede do que quem está na posição número 1. Eu não tô? Mas eu tenho que estar mais próximo da linha lateral do que quem está na posição número 3, não é isso? Eu tô mais perto da lateral do que ele? Tô ou não? Sim. Tô, ó. A linha lateral tá aqui, ele tá aqui, ó. Ele tá mais longe. Então eu posso fazer essa posição. Esse cara sacou, a bola tá vindo para cá ainda, tá? A hora que ele saca, eu corro para cá. Eu tenho o levantador no meio, os dois atacantes. Eles passaram a bola para mim. Ó, sacou, a bola chegou aqui. Na hora que esse cara passa a bola para mim, que eu vou levantar para esse ou para esse cara cortar, ele passou a bola, ele corre ali e eu venho para cá. Tenho os dois levantadores no meio de novo, sem nenhum problema. Aí eu passei, esse cara bateu, né? Eles defenderam, 1, 2, 3 toques veio para cá, esse aqui defendeu, veio para mim e o jogo continua. Bola caiu no chão. Vou recuperar o saque. Vai ter o rodízio. Quem vai para o saque? É o número 3. Sim, o levantador. Porque lembra que ele estava aqui na posição 2? E esse cara estava aqui, esse estava aqui e esse estava aqui? Como vai ficar o rodízio daí? Ó, ele vem para o saque, esse vai para o meio, esse vai para cá, esse entra, esse entra na rede, esse vem para cá, esse vem para cá. Lembra que eu ia ficar sempre com um levantador e 2 atacantes na rede? Tá aqui. Toda vez que eu fizer o rodízio, isso vai acontecer. Só que agora, o levantador está do lado de cá. Como que é a troca? Ele vem para cá, esse vem para cá. O levantador vem para cá, esse vem para cá. Porque eu tenho que equilibrar, ó. Na lateral, os 2 levantadores. Na lateral, os 2 levantadores. E no meio, não, os atacantes, desculpa. E no meio, os 2 levantadores. Eu faço esse equilíbrio o tempo inteiro no jogo. Entende? Ou só compliquei mais a cabeça de vocês? Eu consegui entender agora. Fez mais sentido. Alissa, sabe o que eu acho mais legal de tudo, cara? Ontem eu sou muito fã. Tem um palestrante que eu sou o maior fã dele, que ele chama Clóvis de Barros Filho. E eu peguei uma das falas dele, eu peguei para mim, cara. Eu tenho até que pagar direitos autorais para esse cara, qualquer hora. Porque assim, ele fala o seguinte, que ele era uma pessoa que... Ô, Daniel, muito obrigado por achar isso aqui, viu, cara? Bem legal. O Clóvis, ele fala que ele era uma pessoa que ele não sabia qual ia ser o futuro da vida dele até ele descobrir que ele tinha que ser professor, sabe? E eu acho que eu sou igual a ele, porque ele fala uma coisa que é muito interessante, que ele fala assim, que ele se encanta toda vez que ele explica, toda vez que ele fala, né? Porque ele entende perfeitamente tudo que ele fala. Cara, eu sou igualzinho, você acredita? Eu me encanto com a minha voz quando eu tô falando. Eu entendo tudo que eu falo. É maravilhoso. E quando vocês falam para mim que vocês entenderam também tudo que eu falei, eu ganho o dia, eu fico mais feliz ainda. Muito obrigado por isso. Aí, galera, olha só. Eu tenho aqui nessa distribuição, né, 2 levantadores, 2 meios de rede, 2 pontas. Eu, na verdade, eu usei com vocês os 4 pontos, eu não deixei ninguém no meio. Por quê? Porque é o seguinte, olha só. Se eu for pensar todas as vezes em deixar o meio de rede
Se eu tenho o jogador com essa característica, o levantador, ele vai jogar, nesse caso, né, sempre nessa posição número 2. Ele vem mais para cá. Eu não gosto dele muito aqui, só por um motivo. Daqui a pouco a gente vai falar do sistema 5-1, que eu só vou ter um levantador, eu vou ter que usar o levantador entre a posição 2 e 3, porque eu vou ter um atacante de saída de rede, um de entrada de rede e um de meio. Então, usar ele aqui, nesse momento, eu só uso se eu tiver um bom jogador que vai bater o meio aqui. Porque eu dificulto para esse levantador o passe para o ponta. Olha a distância que ele está do jogador número 4. Essa bola que ele vai jogar aqui fica lenta, fica fácil de ser marcada. Então a gente tem que tomar um certo cuidado exatamente com isso. Tudo bem? E daí, opa, calma. E daí a gente começa a perceber, né, a possibilidade de ataque, né, e de variação quando eu começo a usar todos esses posicionamentos aqui. Tudo bem? Aí, agora sim, eu agradeço a atenção de vocês, mas antes de vocês saírem, vou pedir uma tarefinha. Olha o que eu preciso. A gente vai falar da recepção na próxima aula. Eu quero que vocês pesquisem e que desenhem, né, como se fosse um quadro tático igual esse que o Danielson achou para nós, né? Igual esse aqui. Eu quero que você faça esse desenho, só que você vai pegar uma folha de sulfite e vai desenhar 6 vezes uma quadrinha assim. Pode ser só a metade da quadra, não precisa ser ela inteira. E você vai pôr, por exemplo, assim, ó, posição número 1, posição número 2, posição 3, posição 4, posição 5 e posição 6. Aqui, para mim, a hora que você fizer isso, você vai definir, ó, o cara da 5 e da 2 são os meus levantadores. Você vai mostrar para mim todos os rodízios, desde a hora que ele começou aqui até a hora que ele voltar aqui, qual vai ser o posicionamento inicial, e daí você vai fazer, eu não sei se aqui não dá para fazer risco, mas imagina o seguinte, que você conseguisse fazer um risco aqui assim, tá? Não dá, quer ver? Deixa eu ver, linha vermelha, deixa eu ver se eu consigo. Não dá. Ah, não, é só troca a linha da quadra, não é isso que eu quero. Deixa eu ver se fica. Ó, chique assim. O que acontece é assim, eu quero que você desenhe com um risco, ó. Esse cara tá aqui, ele vai correr para cá, esse corre para cá, esse corre, sabe? Essa movimentação que a gente está fazendo. Por exemplo, ó, se a gente fosse receber o saque nessa posição, eu faria dessa forma. Porque o 3 protege o levantador, a hora que sacar, o levantador corre para cá. Entendeu? Aí, depois que passar a bola, esse vem para cá, esse vem para cá. Então, é esses desenhos que eu quero que vocês façam, indicando qual caminho cada um vai fazer. No sistema 4-2, que a gente já mostrou aqui hoje, e depois vocês vão fazer no sistema 5-1, que eu não mostrei, que daí é um pouquinho mais complicado. E é isso que eu quero que vocês pesquisem, que vocês busquem a informação de como vai acontecer o rodízio quando eu só tenho um levantador. Como vai acontecer o rodízio e não só o rodízio, né? A troca de posição também, ok? Só que daí no 5-1, vocês precisam determinar para mim aqui quem vai ser o meio, quem vai ser o oposto, quem vai ser o batedor de entrada, o batedor de saída. Vocês vão colocar nomes em cada um dos jogadores, né? Nome de posição em cada um dos jogadores e como eles vão fazer essa troca.
E olha como eu estou sendo legal. Em momento nenhum eu falei do líbero. Então esquece líbero por enquanto. Porque se a gente puser o líbero nessa troca, fica mais difícil ainda. Tudo bem? Como eu sou legal, eu não vou falar do líbero por enquanto. Certo, galera? Tá, então é sistema 4-2, depois 5-1. E daí... 4, 2, 5, 1. O que vocês precisam fazer? Ó, não vai precisar me entregar, mandar, não vai precisar fazer nada. Eu quero que você pegue uma folha de sulfite, desenhe 6 quadrinhos para o 4-2, uma folha de sulfite, desenhe 6 quadrinhas para o 5-1. Você vai arriscar. A gente vai usar, você vai deixar isso anotado, a gente vai usar isso na próxima aula. Depois que a gente usar da próxima aula, aí eu vou pedir para vocês tirar uma foto, fazer scanner, sei lá o que vocês vão querer fazer. Aí vocês vão me mandar. Só que daí o trabalho já vai estar pronto, porque a gente vai fazer junto na aula. Tudo bem? Demorou. Meus amores, então por hoje é só. Agradeço a presença, a participação de vocês. Um beijo e bom restinho de semana e bom final de semana também. Valeu, professor. Obrigadão. Valeu, Marcelinho. Até mais. Tchau, Alice. Tchau, Gabi. Tchau, Danielzão. Valeu, senhor. Falou. Ô, professor, Oi, Daniel. na verdade, só para tirar uma dúvida. Então, eu vou só colocar uma setinha no posicionamento que vai ser. Sim. Como Tá. ele vai trocar de posição. Para onde Beleza. ele vai e para onde um vai e para onde o outro vai. Beleza. Só isso, por enquanto. Show. Valeu, professor. Falou. Falou, garoto. Até mais. Tchau, tchau.